E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para analisar as empresas que eu invisto, né? Por exemplo, ó, hoje é dia 11 de agosto de 2026. Eu efetuei uma compra aqui de EGE 3, que é a Engie, né? Ela é uma empresa ali de setor elétrico, né? E aí, é, eu gosto de ir aprendendo sobre empresa, né? Aprendendo sobre o ramo dela e entender, acompanhar as notícias, né? Eu faço isso com frequência. Só que todos os dias que eu compro, minha estratégia é comprar uma ação por dia, né? Para mim, fazendo ali um DCA, que é um preço médio ajustado. Então, se ela cair, eu vou buscando, ela vai ajustando mais próximo do preço. Se sobe, eu vou ajustando mais próximo do preço. E assim eu evito de que a minha carteira tenha umas quedas mais bruscas, de tipo, né? Se eu pegar um valor, meu dinheiro cheio, e aplicar de uma vez, eu percebo que nessas movimentações ela sofre bastante. Então, se eu entro num preço e o mercado cai muito, né, então você fica olhando aquele resultado ali, negativo, e psicologicamente eu acho desconfortável. Então, eu adotei a ideia de vir aportando diariamente para que eu consiga ir corrigindo e sempre ter um preço muito perto. E também é porque eu acabo corrigindo. Se eu paguei um preço muito desproporcional ali da ação, eu acabo conseguindo fazer essa correção. Antes de mais nada, né, a gente começar mesmo aí, deixar claro que isso aqui não é uma recomendação. A análise, ela é uma análise para o meu conhecimento. Então aqui a ideia é vocês entender como eu faço e se é válido para vocês adotarem essa estratégia ou melhorarem ela ou retirarem algo que vocês não concordem e aí cada um toma a sua decisão individualmente, tá bom? A ideia aqui é mais educação mesmo, tá? Então vamos lá. Então eu comprei aqui a EGE e o que eu faço, né, eu vou no caso aqui eu vou até fazer na aba anônima para que você veja que é possível fazer essa análise usando o próprio Google, sem custo nenhum, tá? O que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu tenho um prompt, que são perguntas que eu gosto de saber, né? Ao longo do prazo, eu vou editando isso aqui. Isso aqui todo dia eu edito. Inclusive, essa última pergunta eu coloquei hoje. Essa segunda parte aqui da penúltima pergunta eu coloquei hoje. Aqui, ó, tá escrito errado aqui. E depois tem que corrigir lá no prompt principal. Mas não é esse o foco. Vamos lá. Então, aqui que eu faço? Então, nós vamos aqui, ó. Ver hoje EGE 3, tá? Então, coloco aqui a ação. E a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui, pode ser aqui, ó. Google.com, modo IA. Isso aqui ele fica de graça. Não precisa pagar, obviamente. E vamos lá, então, ó. Atue como um analista de investimentos focado em fundamentos da empresa para o longo prazo e responda pergunta a pergunta sobre a Eng 3, que é como eu comprei ela hoje, eu faço uma nova análise para ver como que ela tá. A primeira pergunta é: a operação está saudável ou pressionada? Então, dou aqui o modo IA. Percebe que eu estou fazendo isso aqui no modo anônimo, ó. Não estou logado, isso aqui é realmente de graça. E aí a gente começa. Como analista de investimento focado em fundamentos e valor de longo prazo, avalio a saúde operacional da Engie Brasil EGE 3 da seguinte forma: a operação da Engie Brasil encontra-se saudável, porém em um momento de transição e forte execução de investimento. Aqui deve ser o CAPEX, né? Que é pegar o dinheiro, ao invés de você distribuir mais para os acionistas, você coloca no seu próprio negócio para poder crescer, né? Então, você acaba tendo essa questão de, no longo prazo, a tendência é que a ação ela suba, certo? Se a gente vir aqui, ó, eu gosto de fazer isso aqui também, ó.
esse vídeo vai ser longo, tá, pessoal? A ideia aqui é a gente ir destrinchando aqui como que eu faço para ver e tal. Então eu pego aqui no Google, mesmo público. Então, no máximo aqui você pode ver, ó, ela tem uma tendência de crescer o valor, ó. Ela vai subindo. Claro que lucro passado, histórico passado não é garantia de futuro. Mas se você pega no longo prazo, ela vem crescendo. E isso é muito por causa do Capex. Pega dinheiro para crescer. Então isso aqui ajuda, certo? Então quando ele fala aqui que a empresa lá, porém, em um momento de transição e forte execução de investimento. É o estilo dela. Ela é uma empresa de energia, porém ela investe bastante. Tá? Vamos lá. O que uma pressão natural e controlada de fluxo de caixa no curto prazo. Abaixo, divido a análise operacional em três pilares fundamentais: perfil de geração e comercialização. A matriz 100% renovável. A empresa conclui com sucesso a descarbonização do seu portfólio, vendas de ativo de carvão. Hoje foca totalmente em hidrelétricas, eólicas, solar e biomassa. Por exemplo, isso aqui eu não faço a mínima ideia do que é. Eu posso colocar aqui, isso que é legal. Quando você faz isso, você pode ir conversando com a IA aqui dentro do contexto da análise. Então, o que seria o que seria essa biomassa? E aí, como tem um contexto, ele vai te responder, ó. No contexto do setor elétrico, biomassa é qualquer matéria orgânica não fóssil usada para gerar energia limpa. Em vez de queimar carvão ou gás natural, a empresa utiliza resíduos industriais e agrícolas que seriam descartados. Como funciona? A principal fonte de biomassa da energia é o bagaço de cana-de-açúcar. Ou seja, que legal. É uma empresa que, além dela gerar energia de eólica e tal, ela usa o bagaço. Não se joga fora, eles queimam e faz. Aí aqui o processo ainda. Queima. O resíduo orgânico é queimado em caldeiras de alta tecnologia. Vapor. O calor gerado ferve a água, criando vapor sob pressão. E a eletricidade vem do vapor, que gira turbinas e aciona os geradores de energia. Isso aqui é muito legal. E o legal também aqui são as âncoras. Ó. Quando você para o mouse aqui, você tem você consegue ver as fontes do que ele está falando, onde ele analisou. Isso aqui é incrível essa análise aqui para fazer. Tá, então a gente estava aqui. Aí eu volto um pouco, né? Eu posso. Ó, tem até aqui, ó, perguntas sobre isso. Que ele já busca ali para ver. Depois a gente vamos para baixo, eu vou usar esse aí para a gente ver. Esse aí eu nunca usei. Eu sei que tem, mas eu nunca usei. Vamos usar nessa pesquisa aqui. Vamos lá. Estratégia de concentração. A Engie possui uma política rígida de comercialização. Ela vende sua energia com anos de antecedência. Isso protege a receita contra oscilações bruscas no preço spot PLD do mercado de curto prazo. Por exemplo, vamos usar aqui. Ó. Eu seleciono isso aqui e vou perguntar: o que seria isso? Eu sei mais ou menos, mas agora não consigo responder, mas é legal ela. O que seria isso? Ela vai responder para a gente. No ambiente de investimentos no setor elétrico, o mercado spot, também chamado de mercado de curto prazo, é o mercado onde a energia elétrica é negociada para a entrega imediata ou no curtíssimo prazo. Em termos simples, ele funciona como uma feira livre de energia. Se faltar ou sobrar energia no sistema, o ajuste financeiro é feito usando o preço desse mercado. Então é mais o preço atual, né? O movimento ali de forma mais atual. Mas aqui eu nem vou ficar lendo muito, vamos focar mais na análise, senão o vídeo vai ficar muito grande. Na verdade, eu vou deixar acontecer, vamos ver o que vai dar. Beleza, vamos voltar lá em cima. Então é assim que eu faço meus estudos, tá? Então aqui, beleza, mercado de esporte e tal. Garantia física. Mesmo nesse período de em períodos de hidrologia desfavorável, a diversificação geográfica e de fontes mitiga o risco. Porque eu acho que ela tem em vários lugares, né? Se eu não me engano, ela tem no norte, no nordeste. Dá até para perguntar se a gente quisesse aqui, quais estados em que a Engie... Vamos perguntar, vai. Quais estados brasileiros a Engie atua?
A Engie possui uma presença geográfica robusta e abrangente, atuando em 22 estados. Caramba, essa aqui eu também não sabia. Através de suas operações de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. Aí, ó. Aí ele vai dar todos os para transmissão de energia, ó. Paraná, Santa Catarina, Pará, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo. É São Paulo, eu não sabia que a Engie atuava. Deixa eu ver. Ó, eu cliquei ali em São Paulo, tinha. Ah, mas aí ele trouxe um link da cidade. Você não... Mas enfim, muito, muito legal, né? Você vê aí. Olha, eu dei um mapa aqui, meu. Que louco. Ó, região tal, onde que tá, onde que eles atuam. É incrível, eu acho muito incrível, assim. Eu fico. Eu mexo com IA o tempo todo, e o tempo todo eu fico, assim, surpreso com o quanto de informação que a gente consegue extrair. E isso aqui tudo é válido porque eu penso o seguinte: eu vou investir numa empresa. Pô, eu não tenho tempo assim de leitura, de ficar o tempo todo ali. Trabalho, tenho a minha rotina e tal. Não dá para ficar. Então eu tenho que tirar ali um período no dia, que seja meia hora, o que for. Então, por exemplo, aqui nós estamos aí 11 minutos de vídeo. É um tempo curto. Claro, esse livro vai ficar um pouco mais longo, porque a ideia aqui é pegar. Nem sei se a gente joga todas essas perguntas, mas é mais pegar a ideia de como eu faço e de como que você aqui vai ficando rico, tá? Então vamos lá. Aí vamos falar aqui, ó. Alocação de capital e alavancagem. O ciclo robusto de CAPEX. Que aqui seria aquela questão que eu comentei. O CAPEX é o quanto que ela coloca para crescer. Tá? Porque ela pode, vamos supor, ela tem. Uma empresa teve o lucro de 100 milhões no trimestre. Aí ela pega 50 milhões e ela vai distribuir. Isso aí acho que seria o payout ali, né? O quanto que ela solta para os acionistas. E o que ela faz com os outros? Aí ela pode formar caixa ou ela pode pegar e investir. Ah, ela pega 20 milhões e põe em caixa para dar uma retaguarda ali e o resto ela vai investir para crescer. Então esse é o CAPEX, é o quanto que ela pega de dinheiro para crescer. A companhia está investindo fortemente na expansão dos novos conjuntos eólicos e solares, com os complexos de Santo Agostinho e a Serra do Assuruá, em linhas de transmissões, Gralha Azul e o novo estado já operacionais. Ou seja, ela continua investindo aqui, ó, uma empresa que continua investindo. Depois aqui a gente vai ver, que eu acho que é uma coisa legal, que é o quanto ela paga de dividendo por ano, né? E o legal é que eu gosto de empresas que pagam acima de 6. Porque a base da minha ideia é que assim, um investimento ele tem que pagar, no mínimo, 0,5% ao mês para ele ser legal. Se paga menos, para mim é um investimento que não compensa. Porque se você pega o seu patrimônio, vai lá e compra uma casa, põe para alugar, normalmente é 0,5%, uma métrica por cima, tá? 0,5% ali do valor do imóvel, que seria o seu aluguel. Então, se você tem uma casa de 300 mil e põe para alugar, se espera que ela vai te dar R$ 1.500 por mês. É um preço médio. Então, assim, como esse é um ativo muito usado no Brasil, como base para muita coisa assim, de investimento, pelo menos para mim, eu sempre penso que 0,5% é a base. Então, você não pode pensar em menos. Se é 0,5%, ao ano vai dar 6%. É isso, né? Dá 6%. Então, 6% é o mínimo que o dividendo de uma empresa. Só que se essa empresa ela está investindo, você sabe que ela vai crescer, que vai acontecer isso que eu mostrei aqui, ó, né? Ela vai continuar subindo no longo prazo. Então eu compro uma ação e não vendo. Então esse preço que eu coloquei, essa diferença ali desse 1%, talvez ali, desse dividendo, ele vai vir no crescimento. Então, se eu precisar de alguma coisa por dinheiro, eu ganhei em dividendo e ganhei no crescimento. Então, eu vou meio que correlacionando isso, tá? Já adiantei uma parte aí que eu acho interessante. Ciclo robusto, tal, beleza. Endividamento sob o controle, isso aqui é interessante. Devido a esse forte ritmo de investimentos, a relação dívida líquida e o EBITDA subiu nos últimos 3 anos, situando-se historicamente perto do teto da sua política, geralmente próximo a de 3,5. Esse ponto aqui eu realmente não sei explicar nos detalhes,
mas eu vou ficar com essa questão do que ele fala sob controle, né? Tá sob controle, tá bom, né? No entanto, o perfil da dívida é alongado e o custo é compatível com os retornos do projeto. Uma empresa que não investe não toma risco, né? Se você não toma risco, não vai ficar estagnado. Então, acho que esse aqui é natural. O que a gente pode ver aqui, ó, vamos perguntar aqui, ó, em relação à dívida, 3 vezes 3x é muito ou é pouco? Aí ele vai pegar, vai percorrer aqui e vai responder para a gente. Para a Engie, uma alavancagem de 3,5 é considerada equilibrada e sob controle, mas está no teto do limite histórico que a própria gestão aceita trabalhar de forma recorrente. Ou seja, eles estão. Tá dentro do aceitável, né? Eu tô ciente disso, estou trabalhando, mas estou ciente disso. Tipo assim, eu vou esticar para crescer, mas estou ciente e estou de olho. Ver que talvez se isso aí crescer, você vai ajustando e vai controlando. Então, onde a gente parou. Olha que legal, só nessa pequena uma pergunta que eu fiz para ele já me deu isso aqui e aí já gera nova dúvida e a gente vai aprendendo com com com, com essa análise. Então, vamos lá. E a gente está aqui em cima ainda, hein? Tá. Pulamos para o próximo. A eficiência operacional e margens. Margem EBIT elevada. Aqui. A Engie, historicamente, mantém uma das maiores margens operacionais do setor elétrico brasileiro, frequentemente acima de 50%. Isso demonstra excelente controle de custos, eficiência na gestão de ativos. Então, era uma empresa que era eficiente. E, inclusive, é uma das perguntas que eu faço aqui, ó. Tá aqui dentro. Cadê? Empresa sólida. Eu faço a pergunta. Aqui, ó. Ela tem eficiência operacional? Então, aqui já está respondendo que ela tem. Mas depois a gente pergunta para ver. O diagnóstico de longo prazo. Não há deteriorização nos fundamentos. Ou seja, é uma empresa que ela vem crescendo e vem se mantendo. Então, não tá perdendo o fundamento. Isso que é o principal. Porque assim, eu penso que a gente tem que investir, que eu vou tirar o agente, né, para não dar a ideia do que eu tô incentivando vocês a investir nela. Vou falar por mim. Eu gosto de investir em empresas desse estilo, tá? De empresas que a gente vê que ela vai crescer no longo prazo. Porque, por exemplo, eu já pensei em investir em um monte de empresas, mas aí quando você vai ver, por exemplo, Natura mesmo, antigamente eu pensava, pô, é Natura, Natura é Natura, só que se a gente vir aqui, por exemplo, ó, eu vou abrir aqui deixa eu buscar aqui, a minha, eu tenho aqui uma planilha que é as minhas análises de empresas, tá? Então, por exemplo, para você ver, quando eu penso em Natura, eu penso em empresa boa. Então, eu falo assim, poxa, eu vou investir em Natura. Não tem como dar errado investir em Natura. Empresa boa e tal, né? Lá no passado. Depois que eu comecei a criar essa planilha aqui, ela ordena para mim as maiores empresas no sentido de lucro líquido nos últimos trimestres. Quando eu vou para essa planilha, eu vejo quais são as tops, por exemplo, e no meu caso, eu invisto nas 20 mais. Porque aí eu deixo 5% em cada empresa e vou balanceando. Então aqui, se você olhar minha carteira, essa aqui é minha carteira hoje de ações. Ó, pode ver que o mercado está aberto e está girando. Então, se eu vir aqui e ordenar do menor para o maior, ó, eu vou, por exemplo, amanhã, se o mercado fechasse agora, amanhã a minha compra seria B3SA3. Por quê? Porque ela, na carteira ela está com 4,67. E aí, no caso, eu vou buscar sempre aqui os 5%. Então, aqui está subindo, eu paro de investir e invisto nas que estão para baixo. Por exemplo, se eu vier aqui colocar um 14, ó, tá 14 ações eu tenho hoje. Se eu vier para 15, automaticamente ele chega perto. Aí eu venho aqui, ordeno de novo e vou fazendo assim, e vou fazendo rebalanceamento e buscando sempre ali o centro. Vou voltar aqui, porque eu não tenho esse número, é 14.
Beleza. Mas voltando aqui para a Natura, a ideia aqui, pessoal, é eu fazer um vídeo livre, tá? Assim, de repente você não gosta, tudo bem. Mas a ideia é compartilhar o como eu penso e como eu estou fazendo para ficar um registro, né? Se lá na frente dá certo, dá errado, esse aqui fica um registro para a gente aprender junto. E aí vocês podem comentar e me ajudar. De repente, você pode fazer uma crítica, né? Põe aí nos comentários se você não concorda comigo, acha que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo tudo errado. Mas tem dado certo, né? Eu tenho um gráfico ali na, na, na Clear, que é a corretora que eu invisto, que mostra que no longo prazo a minha rentabilidade ela vem subindo, 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 e é isso que eu quero, é constância. Olha onde a Natura está. De 317 empresas que eu tenho nessa lista, a Natura, ela está em 30º, 30º não, né? Eu nem sei falar isso aqui em números romanos, sei lá o que. Posição 310, vai. Olha aqui. Então aqui eu já tirei porque para fazer essa média dos 5, né? Ela reportou recentemente. Recentemente ela teve o lucro, mas olha isso aqui. 444 milhões de prejuízo, 321, 1 bilhão 930 milhões. Então assim, ela tá quase indo das últimas empresas. Então, se eu não fazer essa análise de aprender, de ver mercado, de fazer esse filtro, eu vou investir em empresas que estão nessa situação. E aqui eu não conseguiria dormir. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã pode surgir uma OPA, pode surgir uma notícia muito ruim que faz cair. Exemplo, nem sei quanto tá agora, deixa eu ver aqui, nesse momento. Hoje ela tá subindo. Provavelmente é por causa desse que reportou ali, né? Um lucro melhor. Mas, ó, no ano acumulando, perdendo. Na máxima aqui. Olha isso aqui, né? Ó. Ele tava comprado aqui esse tombo aqui. O que será que é esse tombo aqui? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o diagnóstico aqui, né? Do diagnóstico, não, análise da ENGE. Vamos lá. Não há deterioração dos fundamentos, a pressão existe, não é de degradação do negócio, mas sim o resultado planejado de um ciclo de crescimento. A empresa consome mais caixa agora para colher receitas maiores, é o CAPEX, e previsíveis nas próximas décadas. Para avançarmos na análise detalhada, você gostaria de avaliar a política de dividendos, payouts? Ele vai fazer algumas perguntas aqui que aí a gente pode ir usando isso aqui, ó. Existem pressões de custos, sazonalidades, quedas. A gente copia aqui e vou para a segunda pergunta. Existem pressões de custos, sazonalidades, queda no preço de commodities ou perda de margem que possam empurrar o resultado para o prejuízo? Ou seja, estou perguntando assim, ó, o próximo trimestre ela pode dar prejuízo? Aí vai responder. Do ponto de vista, aí você pode perceber que as perguntas que eu tinha feito aqui, elas estão aqui, certo? Só que eu poderia fazer uma análise de ficar lendo tudo, entender ponto a ponto. Mas o vídeo ficaria com 2, 3 horas. Então aqui é mais assim, vou focar aqui, talvez pelo que eu tô vendo ali, 23 minutos já tá um vídeo longo. Vou mais focar no que eu perguntei agora, tá? Do ponto de vista fundamentalista, de longo prazo, o risco da Engie Brasil reverter seus resultados para prejuízo é extremamente baixo, ou seja, é uma empresa que tem tudo para dar lucro. Volto a falar, existem, por exemplo, os pontos de. Ela é uma empresa de setor de energia. Se sair uma nova regra, uma nova lei, algum detalhe, pode. Só que aí você vai olhando, não, resultados passados não garante resultados para o futuro, tá? Mas a análise detalhada nesse nível, ela te ajuda a meio que entender como vai ser. Então você começa, se a gente for fazer essa análise para a Natura, pegar isso aqui, esse prompt e jogar em Natura, vai apontar o que se espera. Se espera se vai ser ou não, mas ela vai conseguir cumprir? É uma, sempre vai ser uma incógnita. Por isso que eu acho que eu gosto de investir nas 20 mais que estão indo bem. E, por exemplo, recentemente eu troquei, eu saí, se a gente vir aqui na. Você pode ver que eu saí de rente, a CAR. Ela teve um prejuízo há uns trimestres atrás que não apareceu da outra forma que eu analiso. Ela apareceu aqui e ela perdeu a posição. Então eu vendi e aí eu entrei
dá pra ver que é no mesmo dia aqui, ó. Se a gente vir aqui e fazer a pesquisa do dia, ó. Nesse dia eu comprei o YouTube, que é a uma do dia, saí de Rent, que é Localiza, e entrei em Engie, que é o que eu tô analisando hoje. Ó, paguei R$29,67. Hoje eu paguei um pouco mais barato. E agora há pouco eu tava vendo, deu uma subida. Então é isso. É uma movimentação devagar, ponto a ponto. E é óbvio que isso aqui que eu estou fazendo é com pouca ação, mas é o que eu consigo comprar hoje. Se você tem um pouco mais, dá para você movimentar melhor, né? Se você tem um pouco menos, você faz como eu, vai devagarzinho. E o legal é que eu estou aprendendo, né? Se a gente olhar aqui, ó, essa movimentação aqui, que metade do mês passado deu a louca em mim, eu quis sair e comprar ouro, comprar ETFs, não sei o que lá, e fui fazendo. E aí a volatilidade foi doida, e eu não consigo me lidar com essa volatilidade muito louca. Assim, eu não tenho perfil, então eu gosto de uma vola- volatilidade mais lenta. E conforme eu faço a recompra, eu vou tirando essa volatilidade grande. Porque a recompra vai podando e vai me trazendo muito perto dos preços que estão. E isso me dá tranquilidade para investir. E aí, daqui a pouco eu só vou começar a colher os frutos, tá? Então, quando eu faço esse tipo de movimento, é pensando no longo prazo e como eu vou adaptando e vendo. E a análise vai me dando uma tranquilidade. Eu estou conhecendo a Engie, eu por exemplo, hoje eu descobri que a controladora dela é francesa. Não sabia. Então hoje eu descobri sobre aquela biomassa, aprendi aqui. Então, você vai aprendendo com a empresa, com essa análise e essa análise ela vai te dando uma paz, ela vai te dando uma tranquilidade para você continuar comprando ou não, ou vendendo. De repente, numa análise dessa aqui, você começa a saber coisas que você achou que era, mas não é, e aí você acaba resolvendo sair da ação por causa dessa análise, tá? E aqui a análise da AI, o que eu gosto de fazer aqui é porque o Google analisa o próprio Google, o que está ali na internet. Ele só vai fazer uma junção dessas informações, tá? E aí, se a gente for aqui, ó, nesse caso ele não está aparecendo, mas normalmente ele mostra que a IA, ela vai fazer análise que quem tem que tomar a decisão é nós, né? A gente não pode... Aqui, ó. As respostas da IA podem conter erros. Para orientação financeira, consulte um profissional. Por exemplo, eu não sou profissional da área, eu sou uma pessoa comum tentando ganhar conhecimento. Por isso que eu deixo claro novamente, vou falar sempre, esse aqui não é uma recomendação de compra, tá? Isso aqui é uma educacional de como usar a ferramenta e usar a ferramenta ao seu favor para aprender. Tem muita coisa aqui que talvez você teria que ficar um tempão pesquisando para formar todo esse conhecimento. E eu faço isso todo dia. Eu vou aprendendo, vou aprendendo, vou aprendendo. Aí vou melhorando. Algumas coisas aqui, por exemplo, o CAPEX eu não pesquisei, porque eu já vi tanto aqui que eu entendi o que é o CAPEX. Entende? E aí você vai evoluindo. O vídeo já vai dando ali 28 minutos, tá? Eu acho que não sei se compensa a gente ficar fazendo essa análise tão extensa aí. Acho que já deu para entender o que eu faço. E aqui seriam as perguntas. Se essas perguntas, você pode ir formando elas, tá? Não necessariamente precisa ser igual às perguntas que eu faço. De repente você pode ir formando. E aí todo dia, ou no período que você for fazer, você vai jogando aqui e vai aprendendo, tá? De repente, se você gostaria de receber, por exemplo, poderia fazer vídeo diário dessa análise, né? Porque eu não sei se quem está vendo agora, aliás, eu sempre penso assim, né? Quem dera se alguém chegou até aqui, né? Porque eu não sei se as pessoas vão chegar num vídeo tão longo assim, ficar assistindo até aqui. Mas de repente, se você tá aqui, gostaria de ver vídeos diários sobre as 20 mais minhas, ou seja, durante os dias comerciais, né? Eu compro, final da tarde eu encerro o meu trabalho, abro aqui o meu computador e começo a fazer um vídeo da análise da ação do dia que eu comprei. E aí eu jogo todas essas perguntas, vou lendo e vamos junto entendendo e aplicando,
Então, até é interessante que esse vídeo pode servir para isso. E aí você fica à vontade para falar nos comentários. Olha, isso iria me ajudar, seria interessante, porque de repente eu não tenho tempo para fazer, aí você faz análise diária e de repente eu vou ouvindo enquanto eu lavo a louça, enquanto eu faço qualquer coisa, enquanto eu cozinho e nós vamos aí aprendendo junto, né? Mas esse aqui seria mais como eu faço a análise. Mas de forma geral, uma outra forma também, para que ele fique mais reduzido, seria vir aqui, pegar todas as perguntas e jogar aqui dentro. E olha só, ele vai, como eu falei para ele fazer lá no início aqui, ó, eu falo, responda pergunta a pergunta. Olha lá, ele vai repetir a pergunta dentro e vai falando, ó. O risco de preço vítima da última linha pela dívida? Não. Comunicado, ele vai falar, ó, houve um comunicado agora que ele vai pagar 54 centavos por ação. Tendência para o próximo trimestre. Lucro saudável. Volume, aqui, quanto que ele possivelmente pode trazer de lucro. Nota de segurança, ó, 9,5 para o lucro líquido. Isso aqui seria o seguinte, se você analisar e falar assim, quanto de chance, praticamente ele está falando 95% de chance que vai ter lucro líquido. Mas é aquilo que eu estou falando, né? É uma IA analisando de modo geral. Pode acontecer hoje, olhando aqui para agora, beleza. Pode ser que daqui 2 semanas saia uma mudança na regra da lei e aí essa lei interfira nas elétricas e aí a elétrica tem que arrancar a caixa, o dinheiro de onde não tem e torna um mês, o trimestre no prejuízo. Então é uma ideia. Isso aqui é muito difícil, mas acontece, né? Como fala, né? Acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. A empresa é sólida, extremamente sólida. Ó, os dividendos são constantes? Sim. Ela é top people, ou seja, favorita no setor? Ela divide o topo das recomendações com Eletrobras e Auren. É uma empresa para o longo prazo? Sim, com certeza. Em 10 anos, qual é o risco de deixar de existir? Tudo isso que são as perguntas que estão aqui. Praticamente zero. Nota de risco de manter essa empresa na carteira? 20%, vai. 2 de 10. Quais são as ameaças atuais? O custo de capital elevado, que é os juros altos encarecem, ou seja, a taxa Selic a 14, que é a atual, encarece os financiamentos para ela poder trabalhar, né? Então, isso é um risco. É o risco de atraso físico na entrega das obras remanescentes de transição em uma eventual sobre oferta de energia no cenário nacional. Ou seja, vamos supor que na hora que ela está fazendo aqui alguma manutenção ou alguma coisa do que ela for fazer, começa a chover e não para, e não dá para terminar. Estou dando um exemplo bem vago. Isso atrasa as entregas, pressiona os contratos e tal. Então, assim, tem risco. Tudo aqui tem risco. Então, ele vai colocando. É impressionante o nível de detalhe. Esse é o melhor ticker pensando. Para quem não sabe, ticker seria. Eu perguntei ticker aqui, mas é empresa, né? Seria esse código, né? Então, negociar esse código, que é o melhor ticker, é o melhor código na bolsa para pensando em dividendos. É um dos melhores, mas no momento atual perde em termos de yield, ou seja, pagamento anual, né, para outras empresas, né? Mas elas não estão lucrando, compram essa, então eu fico nessa. Quantos por cento de lucro ela normalmente distribuiu? Payout. Historicamente é próximo dos 100%. Atualmente em função do forte ciclo de investimentos, o payout estratégico está fixado em 55%. Ou seja, do que ela lucra, lucro líquido, ela distribui 55%. Antes era 100%, mas como ela começou a investir para crescer, ela meio que diminuiu, mas mesmo assim está pagando. Qual o dividend yield atual? Situa-se na casa de 4,8% a 5%. Foi o que eu comentei lá em cima, né? Para mim, isso aqui é interessante porque eu compenso no crescimento do preço da ação. O preço nominal. Ele, no longo prazo, ele está subindo. Para mim, isso é ótimo. Tá maravilhoso. Casa aqui com essa diferença. E aí a gente vai colher dos dois jeitos. Tanto no pingando para recomprar, quanto com o crescimento do longo prazo. O retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, compensa o risco frente à renda fixa? Sim.
Ó, historicamente, o ROI da Engie flutua acima dos 20%. Ou seja, ela acaba, o retorno acaba sendo maior que renda fixa, tá? Pelo que ele está dizendo aqui. Então, compensa deixar, né? No meu caso, eu gosto de dividir. Eu estou pensando em deixar 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E aí eu vou meio que, é, vendo aqui, eu vou enchendo um pouquinho aqui da renda fixa, aí eu encho um pouquinho da renda variável, um pouquinho da renda fixa, um pouquinho da renda variável, e vou mantendo 50%. Aqui eu deixo, renda fixa, eu deixo no CDI B11, acho que é isso, que é um ETF de renda fixa, que ele vai me pagando ali e o imposto de renda dele é 15%, nos outros é 22%, outros que eu falo CDB, se você retirar rápido, né? E nesse é fixo. Também eu posso, depois, se alguém quiser, eu posso falar mais disso. E aqui nas ações, nos outros 50% do meu patrimônio, o que está em ação eu divido em 20 ações, cada ação pesando 5%, e essas ações são as 20 melhores nos últimos 5 trimestres em relação ao lucro líquido. Essa é a minha estratégia e tem dado certo para mim, tá? Então, isso é o que eu estou fazendo hoje. Macroeconômico aqui, com a taxa Selic, aí vai falar aqui que o impacto é moderado, negativo no curto prazo, porque os juros mais altos aumentam o custo da dívida, atrelado ao CDI, tal. O dólar, o impacto é neutro, a marginalmente positivo, acho que os equipamentos, talvez o custo maior dela é mais interno, não é mais externo, né? Talvez ela deve comprar equipamentos externos, mas não pesa tanto nos investimentos. Aqui também daria para vir aqui e perguntar mais sobre isso. Agora já o vídeo está muito longo, então não vou me atentar a isso. Porque o preço da ação caiu recentemente, a queda recente foi uma reação técnica direta à precificação do follow-on, que é quando a empresa ela aqui eu uso ofertas de ação. É quando a empresa ela tem um número determinado de ação, ela gera novas ações para captar dinheiro, fazer o CAPEX, para fazer investimento. Então, isso aqui fez o preço da ação cair, porque ela diluiu, né? Provavelmente deve ser isso. Quando a empresa emite novas ações abaixo do preço de tela anterior, que rodava perto dos 32, ocorre uma arbitragem natural e o preço converte para o preço-valor da oferta. Então, caiu por causa disso. Estava em 32, ela emitiu novas ações a 30,50, então o preço puxou para esse aqui. Aí seria até interessante. Por que ela emitiu a esse valor e não. Vamos lá. Ó, follow on. Aqui, perguntar sobre isso. Por que ela emitiu a 30,50 e não em 32? Vamos ver a resposta. No mercado de capitais, quando uma empresa realiza uma oferta de ações, um follow-on, o preço de emissão quase nunca é igual ao preço que a ação está custando na tela da bolsa naquele momento, no preço de fechamento. A emissão de 30,50, enquanto o papel negociado 32, acontece por 3 motivos. Eu pensando aqui, antes de ler, né, pode ser assim, eu pensei, pode ser que ela faz a análise de quanto ela acha que realmente custa e vale, de fato. Então ela lança nesse valor que ela acha que vale. E aí o mercado olha e fala, então não vale 32, vale 30,50. E aí há essa correção. Mas vamos ver aqui se eu tô se é isso, né? Para convencer grandes fundos de investimentos e os atuais acionistas a colocarem 8 bilhões em dinheiro novo na empresa, a Engie precisa oferecer uma vantagem financeira. Se as ações novas custarem os mesmos 32, entendi. Então assim, se o cara tá na tela 32, por que eu vou tentar comprar novas? Eu continuo comprando aqui, nem vou lá, né, de modo geral. Então, o cara vai lá e compra direto com esse desconto. Formação de preço por Booking Build. Preço de 30,50 não foi escolhido ao acaso pela diretoria da Engie. Ele foi definido por um preço chamado Book Yield, construção do livro de ofertas. Os bancos coordenadores da oferta vão ao mercado e perguntam aos grandes investidores institucionais: quantas ações você compra e qual o preço?
os investidores jogam o preço para baixo para tentar comprar mais barato. O preço final é fixado no ponto de equilíbrio, onde a empresa consegue arrecadar todo o dinheiro que deseja, que precisa, no caso, com o maior preço que o mercado aceita pagar em um lote. O efeito diluição e arbitragem. Assim que o mercado descobre que haverá uma avalanche de novas ações sendo emitidas a 30 e 50, acontece um movimento natural, a arbitragem. Os investidores vendem suas ações na bolsa a 32 para comprar mais barato na oferta. Aqui, ó, uma outra coisa que eu tô pensando assim. Por isso que uma das coisas que eu faço é não ficar olhando o preço, assim, porque olha quantas variáveis, renda variável, mas olha quantas variáveis faz um preço mudar na tela. E a gente, que é um sardinha da micro sardinha, você vai sofrer se você ficar indo atrás, esperando o melhor preço. Né? Você pode. Eu já comprei em abertura de mercado, comprei a ação, um exemplo, a 50, e eu falei, hoje ela vai subir. Aí ela vai lá para 48, 47 no dia. Eu falei, caramba, comprei 50, ela caiu. Eu já comprei achando que ia cair por alguma notícia e o mercado interpretou diferente. Comprei, um exemplo, a 50 e ela subiu para 53, 54, 55 no dia. Então, assim, não tem como a gente saber. Então, eu entro lá, olho a minha planilha, qual é a do dia. Tanto eu abro no home broker, entro e compro. Normalmente eu coloco o preço do último, mas daria para comprar no mercado e ali na hora você vai fazer. No longo prazo, tanto faz. O importante é a ação. O Barsi mesmo sempre fala. O importante é o número da ação, não o valor. Quanto mais barato, melhor. Mas se você tiver a ação, é o que importa. Porque na hora dela distribuir o dividendo, ela não vai distribuir o dividendo pensando, eu vou distribuir pro cara que pagou 20, eu vou distribuir mais ou menos. Ele vai distribuir pela ação. Então, o importante é ter a ação em si. E aí, beleza, visão da análise no longo prazo. Para quem investe no foco dos fundamentos, esse desconto de emissão não deve ser visto como distribuição de valor. Você perdeu R$ 2, não olha para isso. O dinheiro arrecadado foi carimbado para a compra da totalidade da usina de Giral, um ativo gigantesco que está pronto e gerando caixa. A queda no preço de 32 para 30,50 é um ajuste técnico passageiro. O que importa no longo prazo é o lucro total da empresa vai crescer com a entrada. O que importa no longo prazo é que o lucro total da empresa vai crescer com a entrada do geral no balanço. Fica lá o cara como funciona. Aí ele vai falar mais coisas aqui. Vamos lá, voltar aqui um pouquinho, só para ele terminar aqui as análises das minhas perguntas, que já ficou longo pra caramba esse vídeo, porque o preço da ação cai recentemente. Chance de opa, ou seja, chance de fechamento de mercado, que aconteceu igual ao Santander. Sim, é isso que eu falo, a gente aprende todo dia. Eu admirava o Santander faz muitos anos, assim, sempre quis ter a ação. Esse ano eu entrei em Santander e falei, vou levar pro resto da vida, vou morrer com a ação. O Santander tá com essa conversa de opa, de que vai sair, eu já vendi. Ou seja, no mercado de ação, né, como dizem, né, a gente só tem duas certezas nessa vida: da morte e dos impostos. Então, assim, aqui na análise ela está dizendo que é baixo, aí ela vai explicar o porquê, né? A controladora francesa utiliza a subsidiária brasileira. Foi aqui que eu descobri que ela é francesa, ó, eu não sabia. Utiliza a subsidiária brasileira listada como seu principal veículo de crescimento autofinanciável na América Latina, o que foi provado pela recente captação pública de recursos no follow-on. Então, assim, por enquanto, tá tranquilo essa questão do OPA, não tem que ficar uma expectativa. Porque se eu sou assim, se hoje sai a notícia do OPA, eu não quero saber, eu vou lá e vendo. Não vou ficar preso emocionalmente, é um papel. A ideia é entrar, investir, ganhar meu dinheiro e tal, tal, tal. Vai dar um. Saio, não tem problema. Caiu da posição das 20 maiores, 21 eu vendo e compro a próxima. Mas às vezes eu saio com lucro, às vezes eu saio com prejuízo. Mas o importante é que enquanto ela estiver na minha carteira, ela está pagando dividendo e crescendo, né? Então, isso é a minha lógica. Dá para a gente conversar mais sobre isso em outros vídeos. Quantos anos a empresa está listada? 28 anos de listagem. Então, essa empresa não é uma empresa que começou agora. Próximo trimestre, próxima divulgação de resultado, dia 10 de novembro. Qual o preço-alvo para os próximos 12 meses? Consenso de mercado e grandes casas como XP e TrendView apontam para o preço médio entre R$ 31,50 e R$ 34. O meu preço médio hoje é R$ 20,61, ou seja,
pela expectativa do mercado, ela vai crescer. Ou seja, é aquilo que eu falei. Vai pagar dividendo e o preço vai crescer. Então, eu vou ganhar nos dois lados. Qual o free flow atual? A free float atual expandiu após a recente oferta pública, situando-se agora no caixa 35 a 40%. Ou seja, ela tem 35 a 40% que ela é negociada livre, né? Entre eu e você que compra no mercado e as grandes empresas. Ó. A Engie detém aí 55% mais ou menos, o Banco Clássico 8%, República Francesa tem aqui suas participações, mas a IA não trouxe. A BlackRock tem 2%. A BlackRock tem tudo, né? A Vanguard Capital Management, eu não manjo inglês. É isso aí. Aí aqui, comparativo de fundamentos. Comparou aqui, ó. Dá para ler isso aqui também, tal. Enfim, de modo geral é isso. E tem mais coisas aqui que foi a última pergunta que eu fiz. É isso, pessoal. É assim que eu analiso, tá? Esse vídeo ficou um pouco longo, 45 minutos aí. Eu nem imaginava que ia falar tanto assim. Espero que o meu áudio esteja captando bem. Espero que você tenha escutado bastante o que eu falei. Senão, eu vou me bater aqui de não ter iniciado o áudio. E é isso, tá? Deixa aí nos comentários o que você achou. Deixa aí nos comentários se isso é um vídeo legal. Tô testando aí como é que funciona o YouTube, tentando aprender. E faz aí o básico para mim. Me ajuda aí. Se inscreva, curta esse vídeo. Deixa suas dúvidas, suas críticas e sugestões nos comentários. Eu agradeço de você ter assistido até aqui. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Talvez ele seja menor. Ou não, se você gostou, talvez seja maior. Até mais.